Meus irmãos, eu gostaria de convidar vocês nesse momento que me acompanhassem nessa oração. Senhor Deus, Deus triuno, nosso santo Deus Pai, Filho e Espírito Santo, hoje nós estamos aqui em Tua honra, em Teu louvor, porque Tua majestade é grande, porque Tu és poderoso, porque o Senhor nos trouxe aqui. Nós queremos Te honrar nesse dia de hoje, nós queremos Te adorar, nós queremos engrandecer ao Teu santo nome, Senhor. Faça-se presente aqui agora. Nós sabemos que Tu se faz presente, Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos reunidos aqui, que essa mesa está posta, Tu estás aqui. Nós sabemos que Tu estás presente porque o Teu Santo Espírito opera aqui neste lugar. Fala conosco, Senhor. Transforma a nossa vida e o nosso ser. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, minha rocha e meu Redentor. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, hoje nós celebramos o Domingo da Trindade. O primeiro domingo após Pentecostes, um dia em que nós celebramos uma das doutrinas mais essenciais no cristianismo. E ao contrário de outras festas especiais do nosso calendário cristão, como o Natal, a Semana Santa, Pentecostes, que estão conectadas a algum evento específico da vida de Jesus, essa celebração está ligada não a um evento na vida de Jesus necessariamente, está muito mais ligado a uma doutrina. Ela é um resumo de um ensinamento bíblico sobre o ser de Deus. Por exemplo, nós somos cristãos, pois nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Além disso, hoje estamos iniciando um novo momento na nossa comunidade. Nós estamos iniciando uma nossa nova série no livro de Romanos. Talvez nenhum outro texto no Novo Testamento tenha exercido um impacto tão grande na história da igreja quanto a Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Grandes movimentos de renovação aconteceram por meio da leitura, por meio da pregação ou por meio da meditação na carta do Apóstolo Paulo à igreja de Roma. E hoje nós estamos começando um novo momento na nossa comunidade, onde nós começaremos uma série de sermões na carta de Paulo aos Romanos. E vocês podem me perguntar então, por que Romanos logo no Domingo da Trindade? Porque Romanos é, acima de tudo, uma carta que fala sobre Deus. Ou como uma outra pessoa já afirmou no passado, Deus é a palavra mais importante nessa epístola. E o nosso texto de hoje, especificamente, fala sobre Deus. E por mais que Romanos, capítulo 1, do versículos 1 ao versículo 7, contém uma apresentação do apóstolo Paulo, onde ele apresenta para a igreja de Roma, se identificando tanto como apóstolo, quanto como servo, nós devemos entender que esse chamado que dá identidade ao apóstolo está inserido no contexto de Deus, do contexto do chamado de Deus para Paulo. Deus é aquele quem o chamou para ser o apóstolo aos gentios. Ele foi comissionado para proclamar aos homens o evangelho de Deus. Ele foi separado justamente para essa função. Separado, meus irmãos, pode ser facilmente compreendido na nossa percepção. Quando nós lemos separado aqui, ainda nos primeiros versículos, nós devemos entender isso como santificado. Separação, santificação, tudo isso está totalmente ligado. Paulo, o apóstolo, entende a si mesmo como alguém que foi santificado para proclamar o evangelho. E não é qualquer evangelho. Olhe como ele se refere a esse evangelho no primeiro versículo desse texto. É o evangelho de Deus. E isso é algo muito importante em um mundo onde haviam evangelhos que concorriam com o evangelho de Deus. Isso pode soar muito estranho para nós hoje em dia, em que a palavra evangelho está tão habituada e tão conectada à igreja cristã. Mas para aquelas pessoas, naquele momento da história, no tempo em que a igreja cristã começou a proclamar a mensagem a qual eles chamam de evangelho, existiam outros grupos que proclamavam uma mensagem diferente, mas que eles também chamavam essa mensagem de evangelho. Antes do nascimento de Jesus Cristo, por exemplo, o Império Romano proclamava
um outro evangelho, o evangelho de Augusto César, o imperador. A mensagem desse evangelho afirmava que a providência, com todo o seu zelo pelo mundo, enviou Augusto César para salvar o mundo de toda destruição e caos. Ele era um homem que estava cheio de virtude e que foi enviado para trazer a paz pela providência ao mundo, para dar fim à guerra e se tornar o salvador de todas as pessoas, para no final unificar todos os povos debaixo do seu governo soberano. Esse era o Evangelho de Roma. Dessa forma, então, o imperador Augusto César era considerado um homem divino. E os seus filhos, então, eram considerados filhos de Deus. O antigo historiador Joséfo escreveu o seguinte sobre um desses filhos de Augusto César. Quando se espalhou a notícia da ascensão de Vespasiano ao trono, que se tornou imperador, todas as cidades celebraram esse evangelho e ofereceram sacrifícios em seu favor. Esse era o evangelho de Roma, o evangelho do imperador. Meus irmãos, a questão de Deus, a questão sobre Deus, é a questão sobre a realidade, sobre a identidade, sobre a soberania de Deus. Ela é crítica nessa carta enviada para Roma. Roma estava no centro do mundo. Ela era o centro das nações ali no tempo de Paulo. O assento imperial do poder e da autoridade que comandava todo o mundo. Que era, pelo menos acreditava assim, havia sido estabelecida e abençoada por todos os deuses que favoreciam Roma. A partir de Roma, os Césares, esses filhos de Deus, exerceram o seu poder soberano, benfeitoria e justiça por gerações sobre todos os povos da terra, muitas vezes por meio da conquista, conquistando esses povos por meio da força do seu braço. E conforme eles acreditavam, eles haviam abençoado todo o mundo com a salvação, a graça e a paz dos deuses. Roma era as boas novas, conforme eles acreditavam. Mas Paulo afirmava ter sido santificado, não para o evangelho de César, para o evangelho de Roma, mas para o evangelho de Deus. Dessa maneira, então, Paulo se tornou proclamador de um evangelho que era rival ao evangelho de César, o evangelho de Deus. Por isso, nós não devemos nos surpreender que Paulo demonstrasse o quanto ele desejava e proclamar esse evangelho no centro de Roma. Meus irmãos, eu quero que vocês percebam quanto o apóstolo Paulo era audacioso. Ele queria proclamar o evangelho de Deus no centro do poder de Roma, no centro do poder do evangelho, onde o imperador comandava o mundo com essa boa nova de que ele havia e estava para trazer paz para todo o mundo. Meus irmãos, de novo, a grande questão que está em jogo aqui é a questão sobre quem é o verdadeiro Deus e quem tem a verdadeira salvação para toda a criação. Quem? Então, gente, vamos pensar. Qual era o conteúdo desse evangelho que o apóstolo Paulo proclamava? O evangelho diz respeito ao Filho de Deus, Jesus de Nazaré, que passou a ser compreendido como Cristo ou Messias, nosso Senhor. Cristo ou Messias são títulos que dizem respeito. Talvez pra gente pareça até que é o sobrenome de Jesus, não é? Mas são títulos que dizem respeito principalmente a reinado. Em outras palavras, quando Paulo chama Jesus de Cristo, ele está chamando Jesus de Rei. Jesus de Nazaré, o Messias prometido do povo de Israel, descendente de Davi, o antigo rei israelita. Jesus se manifestou na história conforme prometido pelos antigos profetas. A promessa desses profetas era de que um dia, um rei em especial, um descendente de Davi, seria o rei por meio de quem toda a criação seria renovada. E o evangelho do apóstolo Paulo era que Jesus Cristo, Jesus o Rei, era por meio de quem tudo isso iria acontecer. E mais importante ainda,
Jesus Cristo foi estabelecido como Filho de Deus, com poder, por meio da ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é a revelação de como o Cristo, é a revelação de Jesus como o Cristo, é a revelação de Jesus como a manifestação de Deus presente aqui na terra. Por meio da ressurreição de Jesus, o mundo de Deus invadiu o mundo dos homens. Por meio da ressurreição, Jesus Cristo hoje tem um corpo glorificado e a morte não tem mais poder sobre ele. A ressurreição muda todas as coisas e a nova criação de Deus foi inaugurada em Jesus. E Jesus foi estabelecido como Senhor de toda a criação, estando hoje assentado à destra de Deus Pai. Como nós proclamamos no nosso credo, assentado à destra de Deus Pai, onde governa tanto sobre vivos como nos mortos, e onde voltará, onde ele virá novamente para julgar toda a criação. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi estabelecido com poder como Senhor por meio de quê? Conforme o apóstolo Paulo nos diz aqui. Foi estabelecido como Senhor por meio do poder do Espírito Santo, que o ressuscitou. O evangelho proclamado por Paulo, então, possui esse caráter um tanto quanto trinitário. Deus Pai enviou Jesus Cristo, seu Filho, que se tornou o Senhor sobre toda a criação, e ele se tornou o Senhor por causa da ressurreição que aconteceu por ação do Espírito. O evangelho de Deus é o evangelho da Trindade em ação. Dessa forma, Paulo entendia que a sua missão era a de pregar entre todas as nações que os gentios deviam, como ele vem falar mais na frente ainda no nosso texto, uma obediência fiel a Jesus Cristo. Todas as nações devem colocar a sua confiança e fidelidade, ou melhor, a sua fé em Jesus Cristo. E ao fazer isso, Paulo ia estabelecendo novas comunidades de pessoas que colocavam toda a sua obediência fiel no verdadeiro Rei, Jesus. Meus irmãos, tudo que se segue na carta de Paulo aos Romanos deve ser visto e entendido dentro desse contexto do que foi escrito nessas primeiras 7 versículos, nessas primeiras sentenças. A visão de justiça entre todas as nações, ao qual Paulo declara que está fundamentada na realidade singular que o vivo e verdadeiro Deus, Pai e seu Filho Jesus, o Messias soberano e o Espírito da Santidade, que é o doador de vida. Em outras palavras, a realidade da verdadeira justiça para o mundo está enraizada na realidade da Santíssima Trindade. Os romanos, então, percebiam que Roma e o seu imperador eram a boa nova, o evangelho para o mundo. Eles enxergavam que eles iriam dar um fim ao caos e à destruição, de que eles trariam a justiça para o mundo. Mas o evangelho de Paulo era o evangelho de que a Trindade agiu na pessoa de Jesus Cristo. E o seu evangelho para o mundo era de que todas as pessoas deveriam obedecer a este novo rei. Um rei que ressuscitou dentre os mortos, um rei que, por mais nossos olhos tenham dificuldades a enxergar isso, ele hoje governa sobre todos nós. E todos aqueles que conseguem enxergar, que recebem essa mesma revelação da qual Paulo teve de que Jesus Cristo é o Rei, depositam sua fidelidade em Jesus, o Espírito passa a fazer habitação neles. Passa a fazer habitação neles como demonstração de que eles pertencem a Jesus, a Deus, que eles fazem parte desse Deus e de que um dia eles farão parte desse novo reino, a qual esse rei vem estabelecer, de que um dia eles farão parte dessa nova criação a qual Jesus inaugurou. E todo aquele que foi batizado passou a estar intimamente unido a Jesus, de forma que a morte dele passou a ser a sua, a minha, a nossa morte. E a ressurreição dele, de Jesus, é um sinal de que no futuro nós também ressuscitaremos. Essa é a mensagem do batismo. Essa é a mensagem de que o nosso velho homem é crucificado juntamente com Jesus. E mais importante, muitas vezes nós temos uma compreensão errada sobre o batismo. Acreditamos que um batismo é um compromisso nosso com Deus. Mas a verdade é que o batismo é um compromisso de Deus com a gente.
Por exemplo, quando nós batizamos uma criança, nós confiamos na mão de Deus que vai zelar e cuidar dela. E nós confiamos também que a igreja vai fazer um papel, executar um papel extremamente importante na criação e na manutenção dessa criança, juntamente da família, dos pais, de forma que muitas vezes o compromisso é de Deus, da família e da igreja. E aquele que recebe o batismo recebe como graça do Senhor. Em Romanos nós aprendemos que por meio do batismo se opera a nossa união com a pessoa de Jesus. Nós morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida de graça. Dessa forma, o batismo é uma promessa de Deus para cada um de nós. De forma que não importa o nosso estado espiritual no momento lá atrás em que nós batizamos, se a gente não se achava tão crente assim, ou se talvez nós não tivéssemos nem mesmo consciência do que a gente estava fazendo, ou quem sabe nós éramos até mesmo pequenos bebezinhos. O que importa é a promessa que nos é feita. Quando nós contemplamos o nosso batismo, podemos contemplar a morte de nós mesmos, tudo aquilo que Cristo fez por mim e a maneira como Cristo vive hoje em mim. Por isso, meus irmãos, eu gosto de repetir isso pro Rafael e falo para vocês também. Por isso que ao confrontar as pessoas com seus pecados, Paulo não as chamava para serem regeneradas, não falava para elas nascerem de novo, como se elas nunca tivessem sido verdadeiramente cristãs. Em vez disso, ele as lembra de que elas já são regeneradas por causa do batismo e de que elas devem permanecer fiéis à identidade batismal delas. Por isso, por exemplo, que 1 Pedro possui essa estonteante e um tanto quanto polêmica afirmação de que o batismo é o que salva. É Deus que salva, mas Deus salva por meio do batismo. O Evangelho, então, como diz o Michael Bird, narra a forma como Deus entrou no nosso mundo por meio do seu Filho e do Espírito, a fim de cumprir as promessas que ele fez para o seu povo. E o seu povo é feito por essas pessoas que foram batizadas em Cristo Jesus. E por isso, meus irmãos, hoje nós estamos aqui reunidos, pois acreditamos nesse Evangelho de Deus, pois acreditamos de que a notícia de que Jesus Cristo é o Senhor soberano sobre toda a criação. E por isso hoje, nós que fomos batizados no Espírito, batizados no Senhor, nós também iremos participar dessa mesa, onde nós experimentamos hoje a comunhão uns com os outros aqui, mas também comunhão com o próprio Cristo. Nessa mesa nós nos alimentamos do próprio Cristo. Somos alimentados tanto em carne quando nós comemos do pão, mas somos alimentados também em espírito, por meio da ação misteriosa de Cristo nesse momento aqui. Participando dessa mesa, nós devemos ter consciência de que Cristo nos fortalece para que nós possamos perseverar na nossa caminhada cristã. A nossa força muitas vezes vem dessa graça que nós recebemos por meio da mão dele. Participamos dessa mesa, nós oferecemos a nós mesmos, aos elementos que são colocados aqui diante de nós, até mesmo aos elementos que nós trazemos, como o dinheiro do nosso próprio bolso, nós oferecemos como sacrifício de adoração ao nosso Senhor. Nessa mesa que nós participamos hoje, nós participamos do banquete que Isaías prometeu lá no passado, lá no capítulo 25, em que ele diz o seguinte, meus irmãos, eu gostaria de ler para vocês, gostaria que vocês ouvissem. Isaías capítulo 25, 6-9. Vocês podem ouvir apenas ou até mesmo abrir a Bíblia caso vocês desejem. O Senhor dos Exércitos prepara para todos os povos, sobre esta montanha, um banquete de carnes gordas, um banquete de vinhos finos, de carnes suculentas, de vinhos depurados. Ele destruiu sobre essa montanha o véu que envolvia todos os povos e a cortina que se estendia sobre todas as nações. Ele fez desaparecer a morte para sempre. O Senhor Deus enxuga as lágrimas de todos os rostos. Ele removerá de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor disse, nesse dia se dirá, vede, este é o nosso Deus. Nele esperávamos, certos de que nos salvaria. Exultemo-nos e alegremo-nos então na nossa salvação. E essa era a mensagem que eu tinha para trazer para vocês. Espero que o Senhor fale profundamente e age
haja na vida de cada um de vocês. Gostaria de terminar fazendo uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor agiu aqui na história. O Senhor invadiu a nossa história. O Senhor se fez presente aqui e agora. Nós queremos reentregar as nossas vidas para que nós possamos, assim como Paulo diz, entregar-te obediência fiel, como reconhecimento da tua bondosa e poderosa mão, da tua ação em nós. Que nós possamos viver a nossa vida em louvor a esse Deus que se revelou como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse Deus triuno que agiu, age e continuará agindo sobre nossas vidas. Que nós possamos permanecer firmes debaixo dessa graça, honrando a nossa nova identidade que foi dada por ti a nós, naquela cruz. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.